Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite. Isso, assim fica bom. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos, que a preciosa graça do Senhor seja com todos vocês. É uma alegria sempre enorme estarmos juntos, né? Estudando, conhecendo mais acerca do Senhor, a sua palavra e a sua vontade, bem como a orientação que Ele tem para a sua igreja. Nesses últimos 2 meses, quase 2 meses, né, algumas semanas, nós temos pensado sobre o que é ser uma boa igreja. E temos percebido que uma boa igreja possui algumas marcas. E essas marcas, elas são assim chamadas exatamente porque elas têm o propósito de alcançar corações, de marcar esses corações, de fazer com que esses corações entendam a vontade do Senhor. Nós temos esse chamado, nós temos essa responsabilidade. Sendo assim, meus irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o último capítulo, vamos dizer assim, dessa série, sobre uma boa igreja. E pensar com os irmãos dentro da perspectiva daquilo que nós entendemos como sendo uma das marcas basilares do que é ser uma boa igreja. Dentro do ensino reformado, nós temos entendido que as marcas de uma verdadeira igreja são a pregação fiel da Escritura, o ensino bíblico, a administração correta dos sacramentos e a prática da disciplina eclesiástica. Hoje nós vamos falar exatamente disso, sobre esse tema que é ainda um tanto polêmico, Nós, nos nossos dias, temos muita dificuldade de lidar com esse tema. Não obstante a disciplina não seja algo ruim, mas no seio, no contexto da igreja, nós aprendemos a torcer o nariz para essa temática. Talvez por erros no passado, talvez por inadequações, talvez pelo peso excessivo da mão nas disciplinas desencadeadas no passado, e hoje, em dias de tanto relativismo moral, inclusive, nós temos relaxado nessa prática que define a igreja como sendo uma igreja verdadeira. Então, hoje nós vamos pensar um pouco, biblicamente, sobre a disciplina eclesiástica. Por quê? Porque uma boa igreja, ela se faz assim, cuidando uns dos outros, e é com essa perspectiva que nós começamos essa reflexão, entendendo que a disciplina é o ato de cuidar, de amar uns aos outros. A abertura do nosso culto se deu exatamente com uma passagem clássica, quando o assunto é disciplina, que é Hebreus capítulo 12. E ali nós vemos elencadas algumas razões pelas quais o Senhor exerce a disciplina sobre os seus filhos. Exatamente porque essa é a perspectiva, é a prerrogativa de um pai. E um pai que se preze, um pai que ama o seu filho, ele vai corrigi-lo, porque ele não quer que ele se confunda na vida. Não quer que ele se perca, não quer que ele se envolva em situações desnecessárias. Então, pensar em disciplina eclesiástica é algo que se faz necessário. Ainda que nós perguntemos se realmente é preciso, nós precisamos entender e olhar para essa perspectiva da igreja com outros olhos. Nós vamos procurar entender o que é uma disciplina, e como a palavra do Senhor nos instrui a respeito dessas coisas. Sim, porque tudo o que nós fazemos tem que ser orientado, direcionado pela palavra de Deus. A grande pergunta é justamente essa: a sua igreja pratica a disciplina bíblica? Há um autor, Mes McConnell, ele é pastor na Escócia, e escrevendo sobre o assunto, ele tem um material nessa temática, muito bom, por sinal. Ele vem dizer algo muito interessante. A igreja local é simplesmente uma organização voluntária? Nós podemos ir e vir como quisermos e fazer como quisermos? O que procuramos em uma igreja? Boa pregação?
coisas para as crianças ou faz nos sentir bem? Não é? Esse aqui é um dos assuntos que mais está em alta quando a gente olha para uma igreja. Não, eu quero uma igreja onde eu me sinta bem. Normalmente é assim que a gente define, né, a igreja em que nós vamos ficar. Não, eu me senti bem lá, eu vou ficar lá. Não é? Será esse um critério adequado? Quando escolhemos uma igreja local, quantos de nós fazemos nossa escolha baseados no fato de que é um lugar que exerce a disciplina divina entre seus membros? Sejamos honestos, nós procuramos uma igreja pensando nisso? Aquela igreja, ela disciplina as pessoas, eu vou para lá. Quando, na verdade, o que acontece é que, quando disciplinadas, muitas pessoas saem da igreja. Eu fui disciplinado, fui envergonhado, fui humilhado. A pessoa sai da igreja. Mas a gente precisa entender que disciplina eclesiástica não é envergonhar. Disciplina eclesiástica, dentro do sentido bíblico, é orientar em amor, com firmeza, mas sempre em amor. Como é que a gente deve fazer isso? Porque muitas vezes nós temos esse tema como sendo algo negativo. Embora nós saibamos que é necessário, a disciplina está presente em todas as áreas da nossa vida, né? Nós disciplinamos crianças, nós disciplinamos jovens. Nós, para que sejamos reconhecidos como profissionais, precisamos ser disciplinados. É isso que você faz, é isso que acontece com você nos bancos de uma faculdade. Você está sendo disciplinado. Quando você se prepara para um determinado ofício, você está sendo disciplinado, você está sendo orientado. O que você estuda ali são disciplinas. Mas nós conseguimos empobrecer o significado do termo dentro da igreja. E ele se tornou agora sinônimo de vergonha, de vexame e de coisas mais ou menos nesse sentido. Mas a disciplina, ela possui um caráter formativo. O seu propósito é formar bons cristãos. Mark Dever, pastor em Washington, diz acerca do tema o seguinte: todos nós, sem hesitação, admitimos nossa necessidade de disciplina. Nenhum de nós é um projeto perfeito, concluído. Precisamos ser inspirados, nutridos ou curados. Podemos necessitar de correção, disciplina ou quebrantamento. Não importando qual seja o método de cura, admitamos, pelo menos, nossa necessidade de disciplina. Não imaginemos nem presumamos que somos tão justos como deveríamos ser, como se Deus já houvesse acabado sua obra em nós. A palavra de Dever é interessante, porque é preciso que nós olhemos para nós mesmos e nos reconheçamos uma obra em progresso. Nos reconheçamos um projeto em andamento. Não estamos acabados, não estamos finalizados, estamos ainda em um processo de santificação, de crescimento, amadurecimento, formação, enfim. Estamos crescendo, estamos sendo formatados dia após dia. E respondendo à pergunta se devemos ou não fazer disciplina bíblica, a resposta é sim, nós devemos nos envolver com isso. Mas entendamos primeiramente o que é disciplina eclesiástica. Aqui, Jonathan Lima nos ajuda a entender, conceituando de forma muito simples o que vem a ser isso. De forma mais ampla, a disciplina eclesiástica é a parte do discipulado cristão, o qual envolve ensinar e corrigir. A disciplina eclesiástica pode chegar até a excomunhão, mas existem passos informais, disciplina formativa, antes de chegar a essa etapa formal, que é a disciplina corretiva. Normalmente nós entendemos disciplina apenas como algo corretivo, mas ela tem a sua perspectiva formativa, não é? Onde nós vamos sendo orientados paulatinamente até chegarmos à perfeição. Aliás, é importante que nós nos lembremos que a palavra do Senhor define que o Senhor estabelece liderança na igreja com esse objetivo, para que nós sejamos aperfeiçoados. Então, o pastor, o presidente da sua sociedade, o professor de escola dominical, enfim, eles são pessoas encarregadas de disciplinar você. Não necessariamente no que tange ao seu pecado, mas também se for preciso. Mas nós estamos sendo formados de modo abrangente. Tudo isso diz respeito a sermos disciplinados
dentro da igreja. Então, a disciplina eclesiástica não é uma retribuição vingativa. Esse aqui é um ponto, irmãos, que precisa ficar muito claro. A disciplina não é o momento em que nós lavamos a nossa alma, onde nós purgamos o nosso pecado no erro do outro, erro que foi descoberto antes do nosso. Não é um momento em que nós nos vingamos, em que nós nos vemos satisfeitos, não é? Quando aquele irmão que a gente de repente desconfia ou tem um pé atrás, eu sabia, não é? Mas o fato é que muitas vezes ocorre que tão somente o erro dele foi descoberto antes do seu. Mas visa a redenção. É uma forma de ajudar um cristão e a congregação a crescer. Então, a disciplina não envolve nunca uma só pessoa. Ela diz respeito a todos nós. Crescer em piedade. A excomunhão também é uma pequena figura do julgamento que virá. É um aviso compassivo à pessoa. É um ato de amor para que a pessoa não chegue desavisada diante de Deus. Irmãos, é importante que nós nos lembremos que nós estamos saindo de uma perspectiva mundana, pecaminosa, para nos amoldarmos às condições eternas. É possível que nessa caminhada hajam tropeços, hajam dificuldades. Não somos perfeitos, já dissemos aqui. Estamos todos em um processo de aprimoramento. Então, nós precisamos nos lembrar disso. Percebamos, então, rapidamente, o que a Bíblia nos diz sobre isso. Temos aqui ouvido alguns conceitos, pensado com alguns homens de Deus, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Primeira coisa que a Bíblia vai nos mostrar é que Deus é o responsável direto pelo exercício da disciplina. Deus se envolve pessoalmente. Ele está mergulhado até o pescoço nesse negócio. Deus está envolvido na disciplina, Ele é o referencial, Ele é quem desenvolve a exortação e é quem também aplica a disciplina. Tá? Então, é um ato de amor divino paternal. E há um propósito da parte de Deus, que é a restauração, o aprimoramento e a santificação. Relembrando aqui Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até ao sangue. O que o texto tem a nos mostrar aqui é que muitas vezes nós entregamos os pontos muito cedo. E é por isso que a gente acumula pecado, a gente não luta, a gente não briga com a tentação. A gente é vencido pela cobiça de forma muito simples, muito fácil, sem grandes resistências. E é por isso que ele diz que não resistimos até o sangue. E é marca de um esquecimento dessa exortação que, como a filhos, discorre convosco. Aqui ele faz uma rememoração do que a palavra diz. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies. O que é isso aqui? É o desânimo. O que é isso aí? É o abandono do processo disciplinar. É rejeitar o cuidado do Senhor quando Ele chama a sua atenção e diz, olha, não é assim. Acontece muito conosco, muitas vezes nós ficamos chateados. E nos nossos dias, meus irmãos, isso tem se tornado ainda mais comum. Porque vivemos, como já disse, um tempo de relativismo moral. As pessoas não querem ser repreendidas, as pessoas não querem ser arguídas nos seus erros. Todo mundo tem razão, todo mundo tem a sua verdade, as pessoas não querem ser confrontadas. Por isso, algumas práticas da lide pastoral têm sido tão desafiadoras como o aconselhamento. Porque o bom aconselhamento, ele não vai na pegada psicológica. E não pretendo aqui desvalorizar a psicologia, mas são vertentes diferentes. A psicologia costuma não confrontar, mas a palavra de Deus confronta. A palavra do Senhor vai nos perguntar por quê. A palavra do Senhor vai nos orientar um caminho diferente. E normalmente as pessoas não querem sair da zona de conforto. Normalmente as pessoas não querem abandonar seus pecados porque estão acostumadas a ele. Mas é o que a palavra do Senhor faz. O objetivo do ministério é exatamente causar perturbação naqueles que estão envolvidos em seus pecados.
Se eu não me engano, foi John MacArthur que disse que a função de todo pastor é não deixar que os crentes de sua igreja pequem em paz. E não é um trabalho fácil, porque isso gera desgaste, isso gera resistência. Mas o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Portanto, o pai que fustiga o seu filho com a vara é o pai que ama. Mas aquele que o deixa correr frouxo, aquele que não esquenta com os seus erros, é o pai que deixa o seu filho caminhar a passos largos para a destruição. Ele está vendo o seu filho rumar para o abismo, ele simplesmente não faz nada. Ele assiste de camarote. Deus não é esse tipo de pai. Ele nos puxa pela orelha, pelo braço, ele puxa, porque ele é pai, e corrige, diz, aí não vai dar certo. Então ele é o responsável, Deus está envolvido na disciplina. A Bíblia também vai nos dizer que o homem tem responsabilidades na disciplina, nós temos. Porque nós precisamos, primeiro, nos empenhar na resolução dos problemas que surgem. Não podemos simplesmente deixar que as coisas aconteçam. É um empreendimento comunitário e muitas vezes envolve toda a igreja. A igreja participa desse processo disciplinar. Aqui nós temos a passagem em que Jesus nos dá uma orientação a esse respeito, Mateus 18. Texto que todo mundo evita, porque quando surgem conflitos é para cá que a palavra do Senhor nos direciona. Se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Se o teu irmão te ofendeu, vai lá conversar com ele. Se ele não te ouvir, leva mais alguém. Tentem mostrar onde ele está errado. Façam isso juntos, façam isso em amor. E Jesus segue. Se ele não atender vocês, aí vocês levam para a igreja. No nosso caso, você comunica ao conselho. O conselho vai ouvir, o conselho vai intervir. Né? E se aí ele não resolver, e ele persistir no seu erro, aí ele pode ser até mesmo excluído. E aqui há um adendo interessante que muitas vezes nós interpretamos errado, porque achamos que aqui temos a chave para destravar tudo o que nós queremos, mas não, o texto está falando de desligamento de comunhão. Então o Senhor nos deu essa responsabilidade. Vocês ligam e desligam, mediante esse cuidado, essa tentativa, essa tratativa é importante. Então nós temos responsabilidades. A disciplina nos envolve como um todo. É uma tarefa importante, porque ela visa a proteção do corpo, a manutenção da pureza, o tratamento, né, do pecado e contra o pecado, e a conservação da essência cristã. Por que existe disciplina na igreja? Para isso, para que nós nos protejamos, para que nós tenhamos manutenção, né, naquela perspectiva de pureza. Não fomos chamados para uma vida santa, não fomos chamados para uma vida nova. Por que vamos voltar para a vida velha? Por que vamos fazer como antes de conhecermos a Cristo? Por que vamos viver como antes de Cristo nos ter resgatado? Então é conservação da vida cristã o propósito da disciplina. E eis o texto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios. Aqui é Paulo escandalizado com o que estava acontecendo em Corinto. Tinha um bonitão lá que estava namorando a mulher do pai. E o povo estava tranquilo, a igreja estava botando panos quentes. Paulo falou, não, gente, nem fora da igreja há uma coisa dessa. O mundo se escandaliza com isso e vocês estão em paz com esse negócio? Não está certo. E resistentes, contudo, andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Não havia lamento. Não havia tristeza por esse pecado. O bonitão estava lá e fazendo tudo, vivendo como se fosse o mais santo dos homens. E não havia uma reação, não havia um tratamento, não havia um empenho para que aquela situação fosse resolvida. Paulo então entra na situação e diz, eu já sentenciei
como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A jactância de vocês não é boa. Então Paulo está aqui disciplinando a igreja, orientando a igreja a disciplinar o faltoso, por amor ao faltoso, por amor a Deus, por amor à obra, por amor ao testemunho do nome de Jesus em Corinto. Portanto, irmãos, é uma tarefa de grande importância. Tem muita coisa em jogo quando deixamos o pecado correr solto. Isso não significa que nós devamos ser perseguidores. É importante que se diga que disciplina não é a desculpa para você se vingar da pessoa que você talvez não goste. Disciplina é ato de amor. Quem disciplina o faz porque o ama. Logo, ela é uma tarefa espiritual. A disciplina deve ser feita em temor, deve ser feita com mansidão, deve ser feita em humildade e deve ser mostra de solidariedade. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, olha aqui, não podemos disciplinar ninguém na carne. Porque se você disciplinar na carne, você vai matar. Você vai matar. Você vai dizer, você não merece andar com a gente. Você vai dizer, eu sou melhor que você. Eu não faço o que você faz. Você vai se comparar e você vai se achar o vice-deus. Você vai se achar, sei lá, o primo de Jesus. Mas quando você é solidário, você trata o faltoso, entendendo que poderia ser você. O que nos difere uns dos outros em nossos pecados, meus irmãos, é apenas a oportunidade. Somos tão pecadores como qualquer outro. Temos as mesmas facilidades. De repente, não no mesmo pecado. Mas pecado é pecado. Tudo é pecado. Tudo desagrada a Deus e tudo prejudica. Portanto, nós precisamos ser solidários. E ser solidário não é apoiar o erro do outro. É tratar com humanidade. É tratar com a vontade de fazer com que a pessoa se levante. Ninguém pode se levantar de uma queda se tem alguém com o pé nas suas costas. É preciso que haja uma mão estendida para resgatar o caído. Isso é o que nós precisamos fazer. Então, vocês que são espirituais, diz Paulo, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Está vendo? Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós precisamos desenvolver essa tarefa árdua, em fé. Porque é uma obra espiritual. Disciplinar requer temor, disciplinar requer mansidão, humildade e humanidade. Porque ela produz esclarecimento. Ela põe fim à desordem. A disciplina, ela organiza as coisas. E diferencia tudo. E essa diferenciação é que faz com que nós consigamos alcançar o objetivo de reorientar a igreja do Senhor. Então, olha só que interessante. 2 Tessalonicenses 3, 5 a 9. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. A disciplina ela serve para isso, para que nós consigamos enxergar o que é certo e o que é errado. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Então existia na igreja de Tessalônica os preguiçosos, o povo que não queria trabalhar e dizia, não, Deus quer assim. Gente que
defendia o seu erro com base bíblica. Gente que peca e diz assim: não, mas hoje não é mais assim. Eu já recebi conselhos. Quando você for namorar, se você tiver o propósito de casar, pode transar, viu? É um conselho do inferno esse. Porque isso não está registrado na palavra do Senhor. A recomendação do Senhor é que nós pratiquemos a pureza. É que nós sejamos castos. É que nós aguardemos o momento certo para cada passo em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em tudo que nós formos fazer. Mas existem aí correntes de orientação que tentam distorcer e inserir de forma bíblica, entre aspas, o pecado na caminhada do povo de Deus. E muitos caem. Então a disciplina bíblica ela vem exatamente para tirar esses véus que muitas vezes são colocados, para que o povo de Deus ande às cegas, tateando, para que o povo do Senhor não enxergue o caminho e se perca à medida que avança. E na verdade isso nem é avanço. Portanto, a disciplina é necessária para produzir esclarecimento. Ela elucida as coisas. Por isso ela é tão importante. E por isso nós devemos praticá-la. Por que nós devemos fazê-la? Por que nós devemos adotar? E é interessante a gente pensar, né? Por que devemos adotar? Mas é preciso que nós reconheçamos que temos sido tímidos. É preciso que nós entendamos que a igreja moderna, ou pós-moderna, a igreja do nosso tempo tem sido uma igreja tímida no que diz respeito à disciplina bíblica. E é por isso que nós vemos tanto relaxamento, é por isso que nós vemos tanta relativização no seio da igreja. E a gente caminha muitas vezes achando, não, mas é assim mesmo, são os dias de hoje. Não é, gente. O céu continua sendo o céu, Deus continua sendo Deus e a verdade continua sendo a verdade. E pecado continua sendo pecado. Portanto, por que nós devemos praticar a disciplina? Primeira coisa, para o bem do disciplinado. Olha só o que Paulo diz, naquele caso gravíssimo lá em Corinto. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo não estava irado nem odiando esse irmão. Mas o que indignava Paulo era o cinismo dele. E ele falava, não está certo. Então a gente precisa fustigar a carne dele para que ele entenda o que Deus quer dele. Está lá em 1 Coríntios 5:5. Então, qual é o propósito de Paulo aqui? Resgate, conscientização, a aplicação do amor, o combate da hipocrisia e a sensibilização do coração. São os propósitos que estão envolvidos para com a pessoa disciplinada. É prova de amor, é cuidado. Então é preciso que nós entendamos duas grandes coisas. Primeira coisa, se você estiver envolvido no processo de disciplinar alguém, faça com amor. Se você for o disciplinado, reconheça que é um ato de amor. Porque é para o bem. Segunda coisa, é para que nós entendamos que o pecado é perigoso. A disciplina ela vem mostrar os riscos que o pecado oferece para a igreja e para o coração humano. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que também os demais temam. Orientação de Paulo a Timóteo, pastor novato, começando o ministério, diz, olha, Timóteo, não negligencie a disciplina. Faça para o bem da pessoa e para que a igreja entenda como o pecado é desastroso. É uma advertência que tem como objetivo nos mostrar que o pecado só tem desvantagens. Ah, mas é prazeroso, é gostoso. Não é não. Ele amarga. O problema é que muitas vezes não nos apercebemos. Mas o pecado sempre é trágico. Terceira coisa. O objetivo da disciplina é tornar a igreja saudável.
A disciplina está intimamente ligada à saúde da igreja. Muitas vezes a gente se engana, mas a igreja tem gente, é sinal que ela está saudável. Não. Estádios também estão cheios. Cadeias estão superlotadas. Então ter gente não é sinal de comunidade saudável. A gente não pode se enganar com números. A saúde de uma igreja está intimamente ligada à sua santidade. Uma igreja saudável, quando ela é uma igreja que aborrece o pecado. Uma igreja saudável, não quando ela tem uma boa conta bancária. Não é uma igreja saudável, não é quando ela tem muita gente, quando falta lugar. Não é quando ela é suntuosa nas suas questões físicas. Uma igreja saudável, quando ela é sensível à voz de Deus. Quando ela aborrece o pecado, quando ela entende o perigo desse ato. Quando ela reconhece que precisa viver para a glória de Deus. É para tornar a igreja saudável. É para possibilitar o testemunho. A disciplina vai nos ajudar a brilhar, como Jesus nos recomenda. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Portanto, a disciplina vai nos ajudar a mostrar a vida diferente que nós possuímos, o amor que nós temos a Deus e o contraste que fazemos com o mundo. E é isso que vai redundar na mais importante razão pela qual a disciplina precisa ser feita, e tudo o que se faz na igreja, que é a glória de Deus. Olha só que interessante, conselho de Paulo aos casais, aqui especificamente aos maridos: amem a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. O que isso tem a ver? Tudo, porque o amor de Cristo foi para que a igreja se tornasse pura. Jesus se entregou para que a igreja fosse santificada, para que a igreja fosse purificada, para que a igreja pudesse ser apresentada gloriosa, sem mácula, nem ruga. Então olha só que interessante, o nosso cuidado pelas nossas esposas tem que ser nesse sentido. Não apenas de deixá-las bonitas, mas joviais, mas também de orientá-las a uma vida santa. A responsabilidade do homem é grande. Mas o propósito sempre é a glória do nome do Senhor. Esse é o propósito. Por quê, irmãos? Porque temos o objetivo de refletir a imagem de Deus. Somos chamados para isso, para apresentar Deus ao mundo com a vida que nós temos. Somos chamados ao exemplo. Essa é a nossa vocação. Sendo assim, a igreja não pode negligenciar sua missão. Porque quando a disciplina deixa a igreja, Cristo a acompanha, não a igreja, a disciplina. Cristo foi quem trouxe a disciplina. Cristo foi quem orientou a igreja. Se a disciplina sai da igreja, Cristo sai junto. Não há como ficarmos com Cristo sem a prática da disciplina. Não há como disciplinarmos sem Cristo. Portanto, se a igreja abandona a disciplina, ela abandona o próprio Cristo. Quem disse isso foi John Dagg. Portanto, a igreja cumpre a sua missão confirmando sua profissão de fé. As perguntas que são feitas a vocês aqui no momento em que vocês assumem o compromisso de servir a Deus na igreja presbiteriana, precisa ser honrado ao longo de toda a sua vida. Não é só o passo feito e esquecido, mas deve ser honrado ao longo da vida. É assumir a responsabilidade e o cuidado mútuos. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Portanto, se você sabe que o seu irmão está falhando e você o deixa falhar, você não o ama. E não ama nem a você. Porque somos um corpo. Se você negligencia o seu dedo necrosando, é provável que você vai ter uma febre, uma infecção e pode até morrer. E é o que acontece quando a gente deixa um irmão na ignorância, pecando indefinidamente. Você está matando o corpo de Cristo por negligência. Portanto, nós temos que amar e honrar o nome do Senhor, confrontando em amor
os problemas que surgem. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós já viemos daqui. Essa é a nossa vida pregressa. Fomos chamados para uma vida nova. O que a disciplina faz? É nos manter nessa vida nova. A disciplina é a luz vermelha que acende no painel do nosso coração, dizendo: tem algo errado. Precisa ser reparado. Precisa reconsiderar. Não é para sua vergonha, não é para sua humilhação, é para te abençoar, é para nos abençoar, é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, para que sejamos em todo o tempo uma boa igreja. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja em aperfeiçoamento constante. Uma igreja que tem uma caminhada crescente. Uma igreja que entenda a cada dia que tudo o que importa é a vontade do Senhor na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nesse propósito, nesse projeto, que estejamos engajados nisso. Vamos orar? Bendito Senhor, nosso Salvador, te agradecemos e louvamos o teu nome, que é poderoso. Que nos ajude, suplicamos o teu auxílio para que sigamos, ó Pai, sendo orientados pelo teu amor. Não permita, meu Pai, que sejamos negligentes, que tenhamos ouvidos moucos e olhos míopes. Nem que sejamos, ó Deus, também meros acusadores, mas que sejamos amorosos e cuidemos uns dos outros. Ajuda-nos, Pai, pois o objetivo da tua igreja não é calculado por ela mesma, mas pelo Senhor, que é a santidade, a dedicação exclusiva ao Senhor. Ajuda-nos por amor de ti mesmo. Nós te suplicamos, em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, santificando, aperfeiçoando a sua caminhada até aquele dia em que o Senhor há de vir dos altos céus buscar a sua igreja, para que esta reine com ele por todo sempre e pelos séculos dos séculos.